Jacó, em nome do Grupo Espírita Manuel Bento e dos organizadores deste evento, queremos agradecer profundamente o seu apoio a esse evento, dizer que suas 2 palestras e suas 2 oficinas superaram as expectativas. Eu peço mais uma vez aos senhores e senhoras uma salva de palmas, mais uma vez para Jacó Melo, por favor. Bom, conforme dito anteriormente, agora nós vamos iniciar as perguntas e respostas, ok? E para isso eu chamo ao palco o Adilson Melo, que também vai participar. Desculpa. Oh, meu Deus do céu. Adilson Mota. Desculpa. Pessoal, desculpa, é emoção. Eu também me emociono. Bom, vamos lá. Em função do tempo, tá? Que é curto, infelizmente. O Adilson ele está com um voo marcado para logo mais. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos responder 3 perguntas feitas para o Adilson, né? E as demais perguntas do Adilson serão respondidas serão respondidas e endereçadas a vocês através do e-mail, ok? Depois nós vamos dar continuidade com as perguntas feitas para o Jacó, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta para o Adilson Mota. Seria aconselhável incluir a família do depressivo no processo de cura? Desde que a família esteja precisando, sim. Às vezes, a família do doente, seja depressão ou qualquer outro caso, às vezes a família também sofre muito junto. E a Casa Espírita ela tem todas as condições para dar esse apoio, nem que seja um apoio no sentido de orientação. Por exemplo, aqui, no caso de depressão, orientar a família o que realmente é a depressão, como ela pode lidar melhor com o depressivo, como ela pode contribuir com esse depressivo. Porque muitas vezes o depressivo está em tratamento e às vezes a família acha que nada, isso aí é preguiça, isso aí é desânimo. Vai no shopping fazer umas compras que isso passa, vai fazer alguma coisa que isso passa. Às vezes não se compreende muito bem o que seja realmente uma depressão. Seja depressão, qualquer outro tipo de caso, seria sim interessante, no sentido de orientar como lidar melhor com esse doente, como contribuir mais para que o tratamento que está sendo feito com o doente na Casa Espírita surta um melhor resultado. Se alguém da família também está necessitando de algum apoio no sentido de saúde, ele pode também ser incluído nos tratamentos que a Casa Espírita oferece, seja o tratamento magnético ou outro tipo de tratamento, a depender da situação. Você quer que eu leia e já responda? Pode ser, se achar melhor. Só lembrando que essa pergunta foi feita pelo João Camilo. É isso, né? João Camilo de Melo, ok? Não é Mota. Bom, a próxima pergunta foi feita por Marcos Beto. Seguinte: se todos somos obsidiados em maior ou menor grau, como ser o médium magnetizador necessário ao paciente, uma vez que somos todos doentes do corpo e da alma? Uau! Somos todos obsediados? Vamos buscar lá no livro dos médiuns o que é a obsessão, e nós vamos ver que apenas uma pequena parcela da população é obsediada. Eu costumo fazer uma diferença entre o que é uma influência espiritual negativa e o que é uma obsessão. Às vezes uma pessoa com depressão,
ela sofre de uma influência espiritual negativa por conta do estado em que ela se encontra de ânimo. Acaba atraindo afins. Isso eu não considero obsessão. Obsessão se caracteriza muito mais como uma perseguição espiritual, que nem sempre acontece. Citando uma pesquisa, uma estatística, aquele médico que durante 40 anos ele chegou a fundar um hospital psiquiátrico espírita. Durante 40 anos ele dirigiu esse hospital, onde lá se tratava os pacientes nos moldes psiquiátricos da época, dentro de uma clínica psiquiátrica, onde eles ficavam internos, e também ele tratava através das terapias espíritas, principalmente nas reuniões de desobsessão. E ele fez o acompanhamento desses doentes durante cerca de 40 anos. E ele veio a detectar que, diferentemente do que muitos espíritas acham, apenas um pequeno percentual daquelas pessoas tinham realmente a obsessão. A grande maioria realmente tinha uma doença mental e não uma obsessão. Então, eu não penso que somos todos obsediados, mesmo em pequeno grau. Como ser um médium magnetizador? Magnetizador não é necessariamente médium, ele é magnetizador. É diferente de médium curador, onde o agente da cura é o espírito. O magnetizador, ele é o agente da cura, o agente do tratamento. Na maioria das vezes com a ajuda da espiritualidade. Mas ele não é necessariamente um médium. Como ele vai ser necessário ao paciente, uma vez que todos nós somos doentes do corpo e da alma. Acredito que todos nós temos alguma necessidade, sim. Somos todos espíritos imperfeitos, todos temos as nossas dificuldades, nossos conflitos, nossas imperfeições, nossas fraquezas, todos temos. A grande maioria tem alguma necessidade física, por menor que seja, mas isso não impede que nós possamos ser instrumentos de ajuda. Há aqueles que estão piores do que nós, aos quais nós podemos oferecer, sim, algum tipo de ajuda. Se nós formos esperar que estejamos 100% bem, nós não vamos ajudar a ninguém. Não, nós vamos perder a oportunidade de crescimento, a oportunidade de progredir espiritualmente. Eu não consigo entender caridade sem você estar junto daquele que sofre. Para mim, toda caridade você está junto com alguém que precisa de algo, que você pode se disponibilizar a oferecer. Então, todos somos necessitados de alguma coisa e todos nós temos algo que podemos oferecer a outros. Existem certas doenças, certas dificuldades que não seriam interessantes, nos tornariam instrumentos, vamos dizer assim, precários de ajuda magnética. Mas há certas dificuldades físicas que mesmo assim não nos impedem de podermos trabalhar com o magnetismo e ajudarmos outras pessoas que estejam em situação semelhante ou pior que a nossa. Portanto, todos nós temos essas condições. Senão, Jesus, que era conhecedor da alma humana, ele não teria nos dito para irmos e curarmos. Ele sabia que todos nós somos necessitados, mas mesmo assim ele colocou todos nós como instrumentos viáveis de tratamento, de cura e de ajuda a outros. Essa aqui? A próxima pergunta foi feita por Lúcia. Como devemos proceder para que nosso físico fique livre de doenças graves? E por que somente o físico? Nós somos espírito, perispírito e corpo. Queremos nos livrar de doenças graves? Tratemos os três. Tratemos nosso espírito, alimentando nossa mente com esperança, com bom ânimo, com otimismo, com pensamentos positivos, com pensamentos do bem. Procuremos sempre pensar coisas que sejam positivas, que estejam no âmbito de otimismo. Levemos boas palavras para as outras pessoas, busquemos ser felizes, nos sentir felizes. Levemos bem-estar para outras pessoas, realizemos boas ações em favor do próximo, estaremos assim tratando o nosso espírito. Cuidemos das nossas energias, busquemos dar uma melhor qualidade às nossas energias,
que depende também da saúde do espírito e do corpo. Busquemos desenvolver bons hábitos físicos, cuidando do nosso corpo físico, dando a ele tudo aquilo que é de melhor que ele precisa. Então, cuidemos do corpo, do perispírito e do espírito. E assim nós vamos estar elaborando em nós, participando desse processo curativo dentro de nós. Apesar de que há certas situações de desordem física, orgânica, que nasce, que tem o seu nascedor no próprio corpo físico, nós também não podemos descuidar do nosso perispírito e nosso espírito. Lembremos que nós somos esses três em um e que os três agem, interagem continuamente. O que ocorre em um se reflete nos outros dois. Então, queremos ter uma saúde realmente, e aqui no caso da pergunta, uma saúde física, não cuidemos apenas do físico. Demos ao físico o que ele precisa de melhor, mas cuidemos também do espírito e do perispírito. Tem mais alguma? Então posso discutir? Claro, por favor. Infelizmente, a gente não pode continuar mais e a gente vai ter que sair antes do encerramento desse lindo evento. Nós somos escravos do relógio, o avião espera para que possamos retornar à nossa terra daqui a pouco. Mas nós queremos, desde já, agradecer a todos, agradecer à coordenação pelo convite que nos fez para estarmos aqui, participando desse final de semana maravilhoso, junto com todos vocês, aprendendo cada vez mais, e só ressaltando coisas que já foram ditas aqui nesse final de semana por várias vezes. Tenhamos bom ânimo e sigamos em frente. Não deixemos que as dificuldades sejam atropelos no nosso caminho. Ergamos os pés por cima dos obstáculos, fortaleçamos-nos na nossa caminhada, levantamos a cabeça e vamos seguir em frente, porque obstáculos não passam de desafios que muitas vezes nós precisamos para que nos fortaleçam e dessa maneira a gente consiga ir mais longe. Aquilo muitas vezes que vem para nós com o objetivo de nos derrubar, muitas vezes é justamente a alavanca que a gente precisa que vai nos impulsionar. Aproveitemos dos desafios e das dificuldades que surgem, não para que a gente fique mais acabrunhado, mais desanimado, fazendo com que a gente perca as esperanças, muito pelo contrário. Aproveitemos as dificuldades que surjam para nos fortalecer cada vez mais. Ergamos a cabeça cada vez mais alto, não por vaidade, mas por bom ânimo, por coragem para seguir em frente. Vamos olhar as coisas de frente, vamos ser honestos e sinceros com nós mesmos e vamos continuar trabalhando, buscando auxiliar ao próximo, seguindo o lema do Espiritismo, que é a caridade, e as palavras de Jesus que nos disse: ide e curai. Sem a caridade, sem o apoio àquele que sofre, sem que nós possamos quebrar barreiras, as barreiras que nos separam dos nossos semelhantes, sem que nós estejamos mais próximos dos outros, das outras pessoas, principalmente daqueles que sofrem, nós não vamos nos fortalecer e vamos perder a oportunidade de crescer. Então, sigamos em frente, abramos os olhos, não nos deixemos ser tímidos, e vamos trabalhar e seguir em frente. Vamos confiar. Vem aí o M11, a 11ª edição do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Algumas vezes, na iminência do Encontro Mundial de Magnetizadores, eu pensava comigo mesmo, eu não tenho a menor ideia como é que eu vou, mas eu vou. Isso eu sei, eu vou. E sempre aconteciam as coisas e as oportunidades iam surgindo e nós nunca deixamos de participar de qualquer um desses encontros. Foram 10 que nós participamos e o 11º, com certeza, nós vamos estar lá. Nessa vez eu já sei como, só falta arrumar as malas, nós vamos estar lá. Quando nós realmente queremos algo, aí entra a vontade e a vontade magnética. Quando nós realmente queremos, nós movimentamos as energias dentro de nós e ao nosso redor. E a espiritualidade, sabendo que aquilo que nós queremos é bom e o nosso desejo é sincero. Então, com certeza, as coisas acontecem, as energias se movimentam, as possibilidades surgem. Então, acreditemos em nós. O magnetismo precisa não só de vontade, mas também de confiança, porque uma vontade que não acredita é uma vontade que quer, mas que acha que não vai alcançar.
Assim como também uma confiança sem vontade também não realiza, porque eu acredito, mas eu não quero. Eu preciso querer e eu preciso acreditar que esse meu querer vai ser realizado. E isso se transforma em fé. Sigamos em frente, fiquem com o nosso abraço e nós nos veremos aí em outras oportunidades. Em novembro vamos estar lá em Taubaté, com nossa irmã Fujico e com nossa irmã Cristina de Guadalupe. Um abraço para todos e até breve. Obrigado. Bom, então agora, conforme combinado, o Jacó vai fazer vai dar as respostas às perguntas aí no formulário. Muito bem, Iracema. Aqui está pela ordem que me deram, colocaram a ordem numérica e eu vou seguir, tá bom? Diante do que foi dito a respeito das especificidades e relações entre doenças e centros de força, o passe magnético unificado, aplicado nas casas espíritas, são positivos? Fazem efeito de cura? Primeiro, precisa saber o que é unificado. Segundo, quais são os objetivos desses passes? Porque cura, muitas vezes, depende de tratamento. Nem toda cura ela é instantânea. Jesus mesmo, nem todas as vezes, curou instantaneamente. Mas, geralmente, as questões de cura, elas pedem um procedimento mais adequado, mais específico. É tanto que para cada enfermidade, para cada patologia, normalmente se usa mecanismos próprios. E que nem sempre, para o mesmo problema, as mesmas técnicas são igualmente eficientes. Portanto, é preciso rever isso com cuidado. Eu não acredito muito numa eficiência grande desse modelo. A Beth perguntou, a enxaqueca pode ser tratada na casa do paciente ou só na casa espírita? Eu não sou favorável a que se diga que as coisas só acontecem dentro da casa espírita. Eu sempre digo que, na maioria das vezes, as cabines de passes espíritas são os melhores ambientes. Isso é verdade. Mas daí a dizer que só pode ser lá, aí é uma história totalmente diferente. Nós podemos sim tratar as pessoas em casa, em hospitais, em situações desfavoráveis, dependendo do caso, de quem vai fazer e do que se objetiva com isso. As enxaquecas é um dos casos que pode ser tratado em casa, sim. Juliana Amazonas. Até que ponto há a influência do magnetismo emanado por um usuário de drogas no equilíbrio de um médium? Como a pergunta deixa espaço para as duas interpretações, um médium que faz uso de drogas não é um bom médium. E um médium que lida constantemente com pessoas que fazem uso de drogas, ou ela cria um padrão de defesa própria, ou pode, eventualmente, algumas emanações prejudicá-las. Então, é preciso saber exatamente onde estamos, com quem estamos, porque se não fosse assim, nós jamais iríamos a algum lugar que seja pernicioso. A gente vai a lugares perniciosos a atender pessoas. Eu era bem jovem, quando um amigo meu, ele chegou em casa de madrugada dizendo, Jacó, vamos ali comigo, vamos socorrer ali uma pessoa. Eu disse, mas o que foi? Não, vamos no caminho, eu te explico. E ele tinha um relacionamento com uma meretriz. E ele não foi num cabaré e teve uma relação, ele tinha uma relação com ela. E quando eles vinham voltando, ele sofreu um acidente de carro e ela machucou a visão e ela ficou praticamente cega. E eu digo, tá bom, e onde é que ela está? Ele disse, não, ela está lá na casa dela. E eu pensei que era na residência, não era na residência, era na casa de Meretrício. E nós entramos. E quando a gente vai saindo com ela para levá-la a um hospital, porque ele queria que eu conseguisse um médico que a atendesse, quando a gente vai saindo, vai passando um amigo meu lá de faculdade, que era o cara mais respeitoso que eu tinha. Eu tinha uma total admiração por ele, que era um cara super respeitoso. Ele nunca foi pego com brincadeiras de mau gosto. Não era sisudo, mas era uma pessoa de um equilíbrio muito grande. Quando eu vou saindo do cabaré, de manhã cedo, imagina uma segunda-feira, 5h30 da manhã, eu estou saindo de um cabaré, eu me deparo com esse meu amigo, ele olha para mim, tudo bem, Jacó? Eu digo, tudo bem. Eu digo, tá tudo ótimo. É uma situação na hora, não tinha no que ficar constrangido, mas eu me constrangi na hora. E aí, a pergunta era, e lá dentro do cabaré, como é que foi?
Você pode fazer alguma coisa? Sim, eu já comecei a fazer alguma coisa lá dentro. É difícil, confesso que é difícil. Foi a primeira e a única oportunidade em que eu tive de atender uma mulher do Meretrício dentro de um cabaré para socorrê-la primeiramente logo com um passe magnético. Então, para mim foi uma situação muito complicada. E depois, aí dali, ela já começou a dizer que estava ardendo menos os olhos, ela estava com os olhos vendados. Mas é uma questão de ambiência. Se eu fosse me impressionar com isso, eu não teria entrado, ou teria entrado, mas não tinha feito nada. E ela que precisava ia receber o quê? Então, nessa hora você tem que estar muito acima de qualquer coisa, porque senão aquilo que a gente chama de emanações ambientais podem nos atrapalhar. Até que ponto o fato de um médium sensitivo conviver intimamente com um usuário de drogas pode afetar ou influenciar no seu equilíbrio e na qualidade do seu trabalho? Até o ponto em que você se permita isso. Eu sei que às vezes é muito complicado uma pessoa que convive com um usuário de drogas, mas ama. Ora, se você que ama está tendo dificuldades, quem é que vai conviver? Quem não ama? Então é a hora da gente começar a exercer a função do Evangelho, não no sentido de doutrinação, mas de vivência evangélica. Mostrar pela força da vivência e da convivência de que é possível encontrar uma vida melhor fora das drogas. É um trabalho pesado, reconheço, mas é um trabalho extremamente possível. A outra pergunta foi Marinalva quem fez, perguntando qual era o reverso do humeral. O reverso do humeral, ele não é o laríngeo, porque o humeral ele é de média frequência, o laríngeo é de alta frequência. Então nós temos aqui na frente o reverso do humeral. Mas como ele está muito próximo do laríngeo, normalmente a gente nem identifica. Mas o humeral tem um reverso aqui na frente, assim como o laríngeo também tem um reverso ali, um pouquinho acima do posicionamento do humeral. Essa pessoa aqui não colocou quem é, mas ela diz assim: se o reverso do chakra coronário está na região do básico, onde se situa o reverso do chakra básico? Bom, não fui eu quem disse que o reverso do coronário está no básico. Eu disse, o reverso do coronário está na região do períneo e ali ele abre para baixo. Foi isso que eu disse. O básico, ele nem abre para baixo e nem ele está lá no períneo. Ele está aqui em cima, na região sacral e abrindo para trás. Então, do jeito que está redigido aqui, é a visão de quem escreveu, não é a minha. A minha é diferente. A minha, o reverso do coronário, está no períneo para baixo. O reverso do humeral é considerado o reverso do básico é considerado como sendo o genésico, que não é também. Ele sai ali bem juntinho, mas como ele está muito juntinho, para efeito de manipulação, é basicamente a mesma coisa. Então, quando você está trabalhando o básico e o genésico, eles dois praticamente se complementam, mas na realidade o básico está um pouquinho mais acima do que o genésico. Então, nós teríamos um reverso do genésico abaixo do básico e um reverso do básico um pouco acima do genésico. Aqui foi Antônio Fernandes que perguntou: como acontece a regeneração celular? Exemplo, câncer, tumor cerebral. A regeneração ela se dá de diversas maneiras, não tem um padrão, nem tem um modelo técnico para se fazer isso. Hoje em dia se trabalha muito com o chamado encapsulamento, que é uma expressão que veio surgindo, ela vem tomando corpo, porque não tinha uma outra expressão. É quando você pega alguma zona do corpo, pode ser um tumor, pode ser até mesmo uma interação virótica que está localizada, você como que cria um isolamento magnético, você isola para que ela não se expanda. E a depender do que você faça isso, você pode conter, diminuir e aquilo desaparece. Mas isso não é necessariamente a regeneração. A regeneração é um trabalho difícil, não é simples, mas que é possível. Só que é um trabalho bem pontual. Você praticamente vai ter que fazer e refazer conexões de axônios, de sinapses, de neurônios. Como estamos falando de milhões, você imagina que você tem que fazer isso de um por um. Dá muito trabalho. Todavia, o resultado é muito feliz. As sessões que se trabalham regenerações, principalmente neurais, são sessões normalmente muito longas, no mínimo de meia hora cada uma. E o resultado é lento, porque você vai trabalhando em partes. Muitas vezes, em vez de ir direto para os campos neurais, se vai para as zonas que foram afetadas no cérebro. Então, muitas vezes, você vai para o hipocampo, quando a pessoa está com um problema de memória muito grave.
Então a gente sabe que o hipocampo ele tem uma repercussão direta, então você vai trabalhar no hipocampo. Mas para isso não é você dizer assim, eu vou mentalizar, minha mão está no hipocampo, então minha mão está fazendo. Não é só isso. É algo bem mais elaborado. É preciso que se conheça um pouco mais não só de anatomia, como também de neuroanatomia e de neurofisiologia. Mas é por aí que acontece. Aqui foi a Lúcia que perguntou. O caso que você citou do tumor maligno no intestino que perfurou bexiga, dá para reverter com o magnetismo? Eu acho que não fui eu que contei esse. Eu falei de um caso, de uma fístula que está aqui atrás. Eu não me lembro de ter falado necessariamente isso. Mas, independente, imaginando um tumor maligno que faz perfurações, você vai ter mais trabalho. Você vai ter o trabalho em cima do tumor e depois nas perfurações. Atitudes magnéticas são totalmente diferentes. Enquanto que no tumor você pode optar ou pela introjeção ou pelo isolamento, encapsulamento, como você pode tentar também a implosão dele ou tentar levá-lo para uma zona de menos afetação para ele ser expelido, isto é possível. E a outra hipótese, no caso da perfuração, é você tratar de fazer como quem esteve na primeira sala de tato magnético, quando a gente falou nas questões dos drenos que muitas vezes se encontram em alguns órgãos e principalmente no fígado. Então você tem que praticamente fazer uma espécie de cauterização magnética nessas perfurações, nesses rasgos, para que evitem as perdas energéticas. É um procedimento semelhante para os casos fisiológicos. Então, no primeiro caso, as perdas magnéticas por drenos são perdas energéticas, e nesses casos aqui de perfuração física são de ações magnéticas. Não é simples, é bem mais complexo, mas é viável, é possível. Tuca. Eu li ali o nome e me lembrei que ela tinha dito um apelido, mas ela colocou aqui o apelido dela. Como curar totalmente a AIDS com o magnetismo? Já tem pessoas trabalhando com isso, ainda não existe um padrão. E esse é um dos problemas que a gente tem em magnetismo de uma forma geral. Nós não temos padrões para muita coisa. Que é bom e é ruim. É bom porque a gente sai do circuito de receita de bolo. Que tem muita gente que quer um livro. Espera aí, quando a pessoa tiver uma gripe faz o quê? Aí faz isso, 3 disso, 8 disso e está aqui. Quando eu tiver... Não tem e não vai ter um livro desse tipo em magnetismo. Lembremos-nos que na medicina nós estamos lidando com coisas que são visíveis. E mesmo assim, os tratados são desse tamanho, assim, cada um maior do que o outro. Quando nós estamos tratando com magnetismo, nós não estamos lidando só com o corpo. Nós estamos lidando com o corpo, estamos lidando com o perispírito e muitas vezes com todas as emanações diretas do espírito. É uma coisa muito mais complexa. Se um dia alguém quiser fazer esse tipo de tratado, ela pode pedir logo para emendar 5 encarnações, pelo menos, sem desencarnar. As 5 para ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Então a AIDS também, a AIDS não veio já pronta, tem gente pesquisando, eu não saberia dizer exatamente como. Agora o sistema imunológico está diretamente envolvido, não tem como você tratar uma AIDS sem mexer no sistema esplênico, não tem como, isso é óbvio. Inclusive vocês viram aqui nas exposições que antecederam a minha exposição, a do nosso amigo aqui de Santo André, Afonso. O Afonso colocou ali, ele disse, eu achei até interessante, ele disse, olha, por padrão a gente começa sempre com TDM 1, 2, 3. E é interessante porque quase tudo na gente está dependendo desses filtros, e os filtros estão nesse sistema. E o fígado está no sistema, as glândulas suprarrenais estão no sistema, os rins estão no sistema, então está tudo ali. E quando você vai tratar com AIDS, então não tem nem como fugir. Vânia Santos perguntou se tem algum empecilho para dar passos magnéticos em uma pessoa que usa marca-passo. Não tem nenhum empecilho. Mas se você vai trabalhar sistema cardiológico, você tem que saber o que é que você vai fazer ali. Mas empecilho em si não tem nenhum. A não ser que, além do marca-passo, tenha outras complicações. E aí seria uma outra história. Cristiane, com o aumento cada dia maior das síndromes, dentre elas a de Asperger, do autismo, como o magnetismo trabalha e age neste ser?
Aqui eu faço a recomendação para a pessoa procurar Ana Vargas. Só é procurar no Vórtice, e aí, como eu disse, se você não sabe onde é o Vórtice, entra no meu site, jacomelo.com, e lá você tem o Vórtice todos os meses. Então procura ver qual é o Vórtice que trata de autismo, que a Ana Vargas já fez vários artigos a respeito. Mas se for alguns casos mais específicos, escrevam para ela, que ela responde a todo mundo. E tem uma pessoa aqui que já trabalhou com ela algumas vezes, em alguns casos de autismo, que infelizmente já está no fim, não vai dar mais para vocês conversarem com ela. Mas uma outra vez, vocês sabendo, no dia que a Marcela Colotti estiver aqui, que está bem aqui na frente, a Marcela trabalha em par com a Ana Vargas e, portanto, ela poderia falar muito bem de como o magnetismo está tratando as questões aí desse setor, né? Autismo, Asperger e outras. Vânia, outra vez, como cuidar de uma pessoa idosa com Alzheimer e evangélica, que tem uma veia entupida no coração, não fez o cateterismo, já teve um infarto e tem 84 anos. Eu tenho a impressão que ela já está perto de se encontrar com Jeová. Então, com todo respeito, Jesus disse assim: faze por ti que o céu te ajudará. Isso define muito bem. Você tem que fazer a sua parte. Eu sou bem tranquilo nisso. Se chega alguém e me procura e diz: olha, eu sou protestante, eu não vou, eu não acredito, mas eu queria, dizer: não, você vai procurar um pastor. Procure o seu pastor e peça para ele dar a solução. Não queira que eu dê a solução. Não, mas eu queria uma solução espírita. Bom, então eu vou desconsiderar que você é protestante, porque eu não posso pensar que você é protestante e vou ter agora que respeitar uma coisa que eu nem sei o que é. Então, você veio para um tratamento espírita, a gente não lhe impõe em nenhum momento que você seja espírita, mas o tratamento é este. Se você quiser. Não, mas a pessoa não quer. Eu tenho uma companheira nossa lá no Leão, que ela tem uma irmã que é protestante, e ela está com uma situação muito grave, crítica mesmo. E ela chegou e disse: Jacoí, como é que eu faço, Jacó? Ela não aceita que eu aplique passo, porque ela sabe que eu sou espírita. Não aceita vir aqui. E eu disse para ela que ia tentar fazer um atendimento à distância. Ela disse: nem ponha meu nome nas suas macumbas. O que é que eu faço? Eu digo: reze por ela. Não, mas e aqui no Leão? A gente faz o quê? Nada. No Leão a gente não faz nada por ela. Porque o Leão que a gente faz é respeitá-la. Ela não aceita, ela não quer. Ela é de outra religião. Se ela acha que está lá a solução, então ela fica lá. Eu não me sinto na obrigação, porque Jesus dizia, quanto à questão dos cegos, é melhor você perder o tempo, né, investir em um que quer ver, do que ficar insistindo com 10 que não querem ver. Então, a nossa metodologia é uma metodologia bem cristã nesse aspecto. A pessoa não quer, eu sinto muito, mas se ela não quer de jeito nenhum. O meu pai, nós vivemos quase 50 anos, e meu pai não queria meus passes. Meu pai. E o garoto fazia, não aplicava passes. Até que ele adoeceu gravemente. E um dia eu fui visitá-lo, quando eu fui saindo, ele chegou e disse: meu filho. Aí eu parei, no que ele disse aquilo, ele disse meu filho de uma forma diferente, que a gente conhece. Aí eu voltei e disse: diga, pai, o que é? Ele: não é nada. Quando ele disse aquilo, eu digo: ele quer me pedir um passe. Mas ele não tem coragem, porque ele nunca aceitou. E aí eu me fiz de charmoso, eu digo: tá bom, então eu vou embora. E aí eu fui saindo lentamente do quarto, ele fez: sim, meu filho. Aí eu já voltei: diga, pai. Ele agora vai pedir: diga, pai. Eu disse: eu esqueci. Eu digo: pai, faça assim, quando o senhor lembrar, o senhor me telefona, porque eu vou embora. Ele disse: tá, meu filho, Deus te abençoe. Eu disse: tá bom. Sim, meu filho. Eu digo: o que é, pai? Não, vá com Deus. Eu digo: pai, o senhor não gostaria de receber um passe? É isso, meu filho. Então eu respeitei até o fim. Ele não queria. Ele não queria. O que é que eu posso fazer? Agora só porque ele é meu pai, eu vou forçar. A partir dali, ele queria todos os dias. Ele quis recuperar os anos perdidos, né? Quando eu viajava e ele ficava lá, né? Eu não sei como é que fazem isso. Jacó vai terminar morrendo, esse pessoal vai matar. Mas não era não, ele queria que eu ficasse lá para aplicar passe nele, né?
E o último aqui, eu não sei bem porque não colocou o nome, mas colocou o e-mail, Calbert de Dias. Tem uma prima que mora em Salvador, que tem uma filha de 19 anos com depressão e com tendência suicida. Abandonou estudos e o convívio com as pessoas somente fica em casa absorta e abandonou o tratamento terapêutico e não aceita nem conversar sobre o suicídio, o que a deixa pior. O que fazer? Como nós, parentes, poderíamos ajudá-la? Se você tentar mesmo, ou a terapia magnética, você tem tudo. A cura da depressão pelo magnetismo. O livro explica todos os procedimentos. Se a pessoa não aceita de jeito nenhum, eu lembro que nas relações de família tem um momento em que a pessoa perde parcialmente a sua liberdade e alguém tem que interferir. Muitas vezes esses são os casos. Tá bom, você quer ou você não quer, você vai. Vou fazer. Se você não quiser, problema seu, mas eu vou fazer. E aí vai e faz na marra. E o interessante é que mesmo nessa condição constrangida e constrangedora, a pessoa melhora. E na hora que ela começa a perceber que melhora, aí ela aceita. Aí a partir tudo anda bem. Então tem momentos em que o familiar tem que decidir em cima da decisão do outro. Da mesma maneira que os pais decidem com os filhos, quando os pais estão idosos, os filhos decidem com os pais, e assim sucessivamente. Tem momentos que não resta outra saída a não ser forçar mesmo. Se ela for independente ao ponto de dizer que não quer de jeito nenhum, a responsabilidade é dela, não temos nenhuma culpa quanto a isso. A depressão é a doença que mais induz ao suicídio. De 1 milhão de suicídios por ano, 700 mil são decorrentes de fases depressivas. Então, 70% de suicídios mundial, isso é a Organização Mundial de Saúde, são começados em princípios de depressão. É uma doença letal, é perigosa. E quanto antes a gente trabalhar, melhor. O livro A Cura da Depressão já salvou muitas vidas, muitas. E é uma das poucas felicidades que eu digo assim, ostensivamente, eu tenho a felicidade de ter podido escrever esse livro. Porque tem muita gente que já deixou de se matar porque foi socorrida. E aí eu fico intrigado, como é que o meio espírita, meio grande no caso, não valoriza isso? Como é que você assiste pessoas se matando e você não usa? Muito bem, as perguntas que me chegaram foram respondidas, a minha gratidão eu já expressei, o meu convite para que a gente continue é o mesmo. Mas, de uma certa forma, já no finalzinho, conversando ali com o Jairo, ele me convidou para vir participar do segundo MESP. Eu disse para ele que por enquanto eu não posso dizer, porque provavelmente na data que ele tenha, outubro do ano que vem, talvez eu não esteja disponível, por conta de questões de agenda. Mas eu disse para ele, disse, olha, o EMESP não depende de mim, não. O EMESP não existe dessa forma. Ele existe, ele tem que existir independente de quem quer que seja. E o EMESP depende muito mais de você do que quem vem para cá falar nas tribunas. Mas, pelo que ele disse, eu agradeço muito que o que eu pude entender das palavras deles é que muita gente se inscreveu porque eu estaria. Sei que isso é o reflexo da minha beleza, mas eu agradeço assim. Muito obrigado e vamos juntos. Você é muito lindo, Jacó, né? Pessoal, tenho mais um recadinho para vocês antes de vocês irem embora, ok? Uma boa notícia é que 2 casas confirmaram o início de cursos sobre magnetismo. Esses cursos iniciarão em fevereiro de 2018 e as casas são o CEAI Genebra, que fica aqui no centro de São Paulo, e uma outra casa é na Zona Norte, que é o Osama Cricor. Ok? Bom, com relação a... Eu obtive uma informação agora muito importante, é que ainda está faltando muitas avaliações que não foram entregues.
Então, se vocês puderem entregar as avaliações, a casa agradece, ok? Bom, e assim estamos encerrando o nosso primeiro EMESP. Esperamos que todos tenham aproveitado o evento. Esperamos que esses novos conhecimentos os ajudem a se tornarem melhores magnetizadores, levando alívio aos que sofrem e buscam nossas casas em busca de ajuda. Fiquem atentos às informações relativas ao segundo EMESP, segundo encontro de magnetizadores espíritas de São Paulo, que até o final do ano deveremos ter o local e as datas confirmadas. Agradecemos muito, não só a presença, mas o carinho e paciência de todos. Esperamos que todos tenham um excelente retorno em segurança em seus lares. Muito obrigado.